Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Rio de Janeiro confirma a primeira morte por varíola dos macacos. A Anvisa libera uso emergencial de kit para testar contaminação pela doença. Pelo Campeonato Brasileiro, o Inter goleia o Juventude, enquanto o Corinthians vence o Bragantino com um gol em casa. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento. O Pix no Bradesco está ainda melhor. Experimente. O Rio de Janeiro confirmou nesta segunda-feira a primeira morte provocada pela varíola dos macacos no estado. Pedro Paulo Filho tem mais informações. Oi, Pedro, boa noite para você. Pois é, Salsi, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, esse paciente era um homem de 33 anos que estava internado em um hospital municipal de Campos dos Goytacazes, no norte fluminense. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, esse homem era um paciente com baixa imunidade e que apresentava comorbidades que agravaram o caso. O paciente estava em tratamento desde o início do mês e havia passado os últimos 10 dias em uma UTI. A Prefeitura de Campos informou que monitora pessoas que tiveram contato com esse homem, mas que até o momento ninguém apresentou sintomas. O Rio de Janeiro tem mais de 600 casos confirmados da varíola dos macacos, enquanto outros 474 são investigados. Essa é a segunda morte de uma pessoa infectada pela doença no país. A primeira foi em Minas Gerais. Salsi. Obrigada, Pedro, pelos detalhes. E a Anvisa autorizou o uso emergencial de kits para o diagnóstico da varíola dos macacos. O Matheus Scavazini traz os detalhes agora direto de Brasília. Oi, Matheus, boa noite para você. Boa noite, Salsi. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou o uso imediato de 24 mil kits para diagnóstico da doença. Com isso, o Ministério da Saúde pode fazer a distribuição desses kits aos laboratórios centrais dos estados. A Anvisa ainda avalia o pedido de registro definitivo desses testes produzidos pela Fiocruz, mas levou em conta que muitos casos suspeitos de contaminação aguardam a realização de um teste, e essa demora aumenta os riscos de transmissão do vírus entre a população. Até agora, o Brasil não tem registro definitivo de nenhum teste diagnóstico da varíola dos macacos. Salsi. Obrigada, Matheus, pelas informações. A Justiça do Rio de Janeiro aceitou denúncia e decretou a prisão preventiva do cônsul alemão Uwe Herbert Hahn. Ele é acusado pela morte do companheiro no início do mês, em Ipanema. O laudo revelou que o corpo do belga Walter Henry tinha mais de 30 lesões. Na semana passada, o cônsul deixou a prisão por ordem da Justiça e retornou à Alemanha no fim de semana. Agora, a Justiça pediu a inclusão do nome dele na lista de procurados da Interpol. Olha, o tempo virou e a Prefeitura de São Paulo acionou a operação que encaminha pessoas em situação de rua para albergues. A Caterina Achute acompanha as medidas contra o frio na capital paulista. Oi, Caterina, boa noite. Exatamente isso, Salsi. Boa noite a você e a todos que nos assistem. Olha, o friozinho apertou bastante. Só para você ter uma ideia, a sensação térmica aqui no centro da capital paulista é de apenas 9 graus e também uma garoa fina. Com isso, Salsi, olha só, entre a noite de domingo e amanhã desta segunda-feira, 315 pessoas foram encaminhadas para os serviços de acolhimento. Aqui as temperaturas despencaram bastante. Olha só, tá ventando aqui bastante, as temperaturas despencaram aí nas últimas horas. Essa é uma operação prevista até o dia 30 de setembro, com tendas instaladas em pontos estratégicos aí para a entrega de bebidas, alimentos e também cobertores. E olha, Salsi, é importante a gente reforçar, é bom se proteger, porque para esta terça-feira as temperaturas vão baixar ainda mais. Eu volto com você. Tá certo, ficou alerta, né, Caterina? Obrigada. E a mudança no tempo fez o mar ficar agitado no litoral paulista, a ponto da navegação no maior porto do país ser interrompida por quase 12 horas. A Fernanda Burger tem os detalhes. Oi, Fernanda, boa noite. Boa noite, Salsi. A Capitania dos Portos decidiu interromper a entrada e saída de navios na manhã desta segunda-feira, porque as ondas chegaram a 3 metros em alto mar.
A força da maré também atingiu a Avenida da Praia, em Santos. O tráfego em um trecho da orla teve de ser interditado. Por causa da ressaca, o plano de contingência da prefeitura acionou o estado de alerta para possíveis danos estruturais. Apesar das ondas, a travessia de balsas entre Santos e Guarujá não foi interrompida. O mar deve continuar agitado e a maré elevada nesta terça-feira. Salce. Obrigada, Fernanda. Nos destaques internacionais, enquanto os Estados Unidos aumentaram a ajuda à Ucrânia, países da Europa suspenderam repasses por conta da crise dos preços. As informações com o correspondente Vandrei Pereira. O levantamento do Instituto de Economia Mundial, que fica na Alemanha, mostra que 6 países europeus zeraram as remessas para a Ucrânia no mês passado. O continente enfrenta uma escalada de preços de alimentos e energia que deve piorar com a chegada do inverno. Por outro lado, os Estados Unidos já enviaram, só em armamentos, 3 vezes o valor de todo o orçamento militar da Ucrânia. Além disso, o Congresso também aprovou mais 15 bilhões de reais em ajuda aos ucranianos. O momento é estratégico após a queda da popularidade do presidente Joe Biden por conta do índice recorde da inflação no país. De Orlando, Vandrei Pereira. E a ONU alertou o mundo nesta segunda-feira, no Dia Internacional contra os Testes Nucleares. O repórter Eric Klein tem mais informações. O principal instrumento da Organização das Nações Unidas para pôr fim aos testes de armas nucleares é um tratado assinado por 185 países em 1996. Mas o acordo ainda não entrou em vigor porque precisa ser confirmado pelas nações com capacidade nuclear. Para o chefe da ONU, Antônio Guterres, as armas nucleares não devem ter lugar no mundo. Ele afirma que os riscos nucleares atingiram novos patamares e que é necessário que haja um sistema eficaz de fiscalização. O Dia Internacional contra Testes Nucleares ocorre em meio a pedidos do Irã para que sejam encerradas as investigações sobre a descoberta de restos de urânio enriquecido em 3 locais não declarados do país. De Tel Aviv, Eric Klein. Olha só, nos Estados Unidos, um garoto de 10 anos salvou a própria mãe de um afogamento na piscina de casa. Gavin Kenney percebeu que ela estava inconsciente e pulou na piscina. O menino conseguiu levar a mãe até a borda. Ela teve uma convulsão enquanto nadava. Gavin salvou a mãe e ainda foi homenageado pela polícia. Agora a gente fala de futebol. 2 jogos encerraram a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em Porto Alegre, o Internacional passou sem dificuldade pelo Lanterna Juventude. O nome do jogo foi o jovem volante Johnny, do Inter. Ele marcou primeiro depois do escanteio. Alemão foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti para o Inter. De pena, errou a cobrança, mas Wanderson estava lá para balançar a rede. 2-0. No segundo tempo, o Johnny fez mais um de cabeça. E ainda deu tempo para Edenilson sofrer o pênalti e marcar o gol que fechou o placar. Internacional 4, Juventude 0. Em São Paulo, o Corinthians venceu o RB Bragantino e se manteve entre os 4 primeiros colocados do Brasileirão. Depois da boa jogada pela esquerda, a bola sobrou para Gustavo Mosquito fazer o único gol da partida. Final 1-0 Corinthians. Jovens músicos da comunidade de Heliópolis tiveram nesta segunda-feira uma aula com o maestro da Orquestra Sinfônica de Jerusalém. Para todos, foi uma oportunidade de trocar experiências sobre música e a vida. O som impecável da orquestra ecoa pelo Palácio da Música Clássica, a Sala São Paulo. No palco, mais de 70 músicos da Orquestra Sinfônica de Jerusalém, regidos pelo consagrado maestro Yeruhan Charovsky. Um arranjo de sons, instrumentos afinados, músicos precisos e um intercâmbio de conhecimento onde a música não respeita fronteiras. Da Sala São Paulo, uma das mais imponentes do país, para Heliópolis,
uma das maiores comunidades brasileiras. Mais precisamente para a sede desse instituto que tem mudado a vida de centenas de crianças e jovens através da música. É a Orquestra Sinfônica de Heliópolis, a primeira criada e mantida em uma comunidade brasileira. Se a noite havia sido de concerto de gala, amanhã foi de aprendizado. A visita de um dos maestros mais respeitados do mundo, que já desenvolveu projetos sociais importantes no Brasil. Charovski e comitiva conheceram as salas do Instituto, onde crianças bem pequenas fazem os primeiros ensaios e se aventuram nas notas musicais. Sempre para nós músicos, poder receber alguém que é referência é bacana. Então, certamente para os nossos alunos poderem hoje ter uma masterclass com ele, vai ser incrível, porque é sem ensaio. Vai chegar lá na hora, maestro abaixa a mão, solista toca e a orquestra acompanha. Jéssica veio trazida por uma amiga há 8 anos. Hoje, como trompista, é uma das integrantes da Orquestra Sinfônica de Heliópolis. Vim por diversão. Achava que era só um hobby que eu ia levar para a vida, mas acabou se tornando minha profissão. Numa aula emocionada, Charovski se empenha em compartilhar seu talento, com generosidade e em detalhes que perseguem a perfeição. Um dia inesquecível que reuniu na comunidade grandes e jovens estrelas como a solista Daniela Acta e, por que não, os futuros talentos da música pelos concertos do mundo. Aqui podem surgir músicos maravilhosos. O Brasil tem a base para ter músicos do mais alto nível do mundo. Este foi o Jornal da Record. Outras informações às 7 da manhã, na primeira edição do JR 24 Horas. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.